Então, boa tarde, pessoal. Então, sejam todos muito bem-vindos, os que já estão aqui ao vivo e os que vão assistir gravado, né? Sejam todos muito bem-vindos. Então, hoje eu vou começar um estudo que eu tenho certeza que vai te tirar da ignorância espiritual sobre essa questão, sobre a questão da visão que eu tenho trazido, sobre a questão do relógio espiritual, sobre a questão do calendário bíblico, ok? Então, vocês precisam, como eu tenho ministrado, né? A gente precisa conhecer a história, porque é na história que que você começa a perceber, a encontrar, a conhecer as pérolas, né? De tudo que faz sentido para a gente poder ter uma fé realmente de acordo com a palavra de Deus. Eu vou pedir para as pessoas que estiverem com o microfone aberto para fechar o microfone. A Tanise está com o microfone aberto, por favor. Isso, obrigada, querida. Por favor, pessoal, vigie o microfone para a gente poder, para não ter interferência aqui para mim, ok? Então, hoje eu vou começar o estudo sobre. Deixa eu ver, tá tudo certo? Hoje eu vou começar o estudo sobre a questão do domínio romano, ok? Por quê? Porque isso é uma chave. Quando você entende sobre o domínio romano, quando você entende o quão importante foi isso, né, para a história, para a nossa história bíblica, aí você começa a entender o quebra-cabeça, ele é montado, ok? Então, só para a gente contextualizar, né, e já fazer o link com a palavra de Deus, na época do nascimento, aliás, antes de Jesus nascer, durante o nascimento, né, no período que Jesus nasceu, o período que Jesus exerceu o seu ministério e depois da sua morte, né, Israel estava sob o domínio romano, ok? Na época de Jesus, esse domínio, ele era representado pela dinastia do rei Herodes, ok? O domínio romano foi o maior domínio, né, que nós tivemos na história da humanidade. Por quê? Porque o domínio romano ele se estendeu por muitos séculos, ok? Então, hoje eu vou trazer esse estudo para vocês, linkados à palavra de Deus, e isso vai ficar assim muito real e vai trazer alguns esclarecimentos, como teve já uma pergunta, eu acho que na primeira aula do nosso grupo de estudos, eu acho que foi a Tanise que fez uma pergunta, né, que eu peguei e falei, calma que você vai entender no momento que eu vou falar a respeito disso. Então, assim, quando Jesus, ele estava por vir à Terra, né, não sei se você já fez essa observação na palavra de Deus, Herodes sabia disso e, na verdade, a intenção dele era matá-lo. Por quê? Justamente porque o domínio romano, ele faz isso. O objetivo do domínio romano foi exatamente matar a fé, ok? Então, por isso que com esse domínio perdeu-se muito da história, realmente, da igreja primitiva, dos princípios, né? Então, quando você lê Mateus 2,16, eu quero ler para você esse texto agora, está escrito assim, vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual, com precisão, se informara dos magos. Ok? Então, Herodes, né, que era o líder, né, naquela época do domínio romano ali em Israel, ele sabia, né, ele ficou sabendo que viria um Messias. E ele não queria, ele queria impedir, né, que o Messias viesse à Terra. Então, naquela época, Maria e José, eles estavam escondidos estrategicamente no Egito, e só voltaram para Israel quando Herodes morreu. Né? Esse relato está escrito em Mateus 2, de 19 a 21, que está escrito assim: tendo Herodes morrido,
eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José, no Egito, e disse-lhe: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. Então, depois da morte de Herodes, né, os seus filhos assumiram o reinado. Então, primeiro foi Herodes Arquelau, né, só você ler Mateus 2:22 que você vai ver o que eu estou te falando, e depois Herodes Antipas, que você vai ler esse relato em Lucas 3:1, ok? Então, o domínio romano, ele permaneceu em Israel por mais de 450 anos, ok? Por isso que eu disse no começo que o domínio romano foi o maior domínio sobre a humanidade, porque ele se estendeu por mais de 4 séculos, ok? Então, foi o domínio romano, ele aconteceu entre os anos de 63 antes de Cristo até 395 depois de Cristo, ok? E isso nos traz uma chave muito grande para o assunto que eu quero trazer para vocês, ok? E agora eu quero entrar na influência de Constantino na história da igreja. Então, no ano de 306 depois de Cristo, um imperador romano chamado Constantino assumiu o poder. E no ano de 313, né, tudo isso depois de Cristo, um decreto chamado Édito de Milão concedeu liberdade religiosa no Império Romano, permitindo que cristãos praticassem sua fé sem perseguições. Só que isso, na verdade, foi uma estratégia, tá? E vocês vão entender por quê. No ano de 325, depois de Cristo, o Concílio de Nicéia, que foi uma assembleia de bispos cristãos convocada pelo imperador Constantino, definiu o dogma da fé cristã, ok? E uma das definições que traz consequências até hoje para a Igreja do Senhor Jesus Cristo foi o evento bíblico, que traz um contexto profético da maior importância, que é a Páscoa. Então, a Páscoa, ela fala da morte de Cristo, né, e da ressurreição. E ela foi fixada uma data no Concílio de Nicéia. Então, aqui começam as distorções. Como eu disse, né, essa liberdade religiosa foi só uma estratégia para o catolicismo, para a idolatria entrar e transformar o cristianismo, colocar toda a fé cristã numa caixinha, ok? Então, ou seja, o primeiro fato que eu já estou explicando para vocês é isso. Então, a Páscoa, ela foi fixada, né, uma data no Concílio de Nicéia. Esse concílio foi realizado no ano de 325 depois de Cristo. Por quem? Pelas autoridades da Igreja Católica. Então, isso trouxe uma distorção muito grande em relação ao que a Bíblia diz sobre esse evento, né? Então, depois a gente vai mais para frente, a gente vai dando sequência nisso e a gente vai montando o quebra-cabeça e vocês vão entendendo, né, tudo que eu tenho ministrado. Então, no ano de 392, depois de Cristo, a Igreja Cristã se tornou uma instituição em Roma, durante o Império de Constantino. Acontece que a influência romana, ela removeu princípios importantíssimos da palavra de Deus e implantou uma visão católica, ou seja, trouxe, né, o modelo romano para a Igreja do Senhor Jesus Cristo. É por isso que quando eu falo que, infelizmente, a Igreja do Senhor Jesus Cristo, ela está paganizada, isso é uma realidade. E isso tem uma história. E é a história que eu estou te contando. E é só você pesquisar que você vai encontrar
Isso que eu tô te falando, ok? Então, eu quero trazer alguns tópicos, né, para você entender o porquê que a igreja do Senhor Jesus Cristo ficou tão paganizada. Primeiro, os 5 ministérios da igreja foram removidos e foi criado uma igreja essencialmente pastoral. Por quê? Por conta do modelo católico. Qual que é o modelo católico? O padre, né, ele lidera a igreja católica. Então, eles trouxeram uma igreja essencialmente pastoral, né, meio que para substituir o padre. Ou seja, com isso, eles removeram os apóstolos, os profetas, os evangelistas e os mestres. Eles deixaram de operar efetivamente na igreja. Isso é muito sério, por quê? Porque nas igrejas que vocês normalmente conhecem, quando os líderes enxergam que uma pessoa tem um chamado, o que eles falam? Precisa ungir como pastor. É assim ou não é assim? É dessa forma que acontece. Então, eles não averiguam, tá? Essa pessoa tem um chamado, mas qual o chamado que ela tem? Será que ela tem um chamado para pastor? Será que ela tem um chamado para profeta? Será que é um apóstolo? Será que é um evangelista? Será que é um mestre? Não. Viu que a pessoa tem chamado, literalmente eles levantam essa pessoa para ser ungida como um pastor. E nem sempre as pessoas têm o chamado pastoral. Tem algumas que têm, mas nem todas têm. Tem algumas pessoas que são essencialmente evangelistas, são pessoas realmente que têm isso na veia, de pregar a palavra, de ministrar, né? E aí, o que acontece? E a igreja foi perdendo muito. E eles fazem isso, pessoal, presta atenção no que eu estou te falando. Eles fazem isso não é nem por maldade, é porque lá atrás foi implantado uma doutrina e de geração em geração as pessoas foram morrendo e foram nascendo dentro dessa doutrina, dentro dessa visão, né, pagã dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, na verdade, as pessoas, nós nos convertemos, quando a gente se converte, a gente já se converte dentro dessa realidade greco-romana, dentro dessa influência greco-romana dentro da igreja. Ok? Então, as pessoas, elas acham que elas estão fazendo certo, por quê? Porque a maioria das pessoas não estudam, a maioria dos líderes não verdadeiramente busca a história do que aconteceu lá para trás, e isso foi se passando de geração para geração, ok? E, querendo ou não, isso trouxe um problema muito grande. Por quê? Porque quando uma pessoa ela recebe uma unção sobre um chamado que não existe sobre ela, isso, de uma certa forma, castra a pessoa. Isso gera um peso para a pessoa, ok? Por quê? Porque, na verdade, a Bíblia nos diz que existem 5 ministérios. E é claro que dentro desses cinco ministérios existem as subdivisões, ok? Então, esse foi o primeiro ponto, ok? Então, com essa doutrina, né, católica, ela roubou isso de nós, roubou, né? Roubou essa visão da igreja dos 5 ministérios, ok? É muito comum você encontrar pessoas que falam que não existe apóstolo, que apóstolo só existiu na igreja primitiva e na época de Jesus. E a Bíblia não fala isso. A Bíblia não fala isso. O apóstolo Paulo, no livro de Efésios, na carta aos Efésios, ele fala dos 5 ministérios que alguns foram levantados para apóstolos, outro para mestres, outro para pastores, evangelistas, né, e pastores, né, apóstolo, profeta, mestre, evangelista e apóstolos. E aí, então, ele fala que esses ministérios, na verdade, vêm para edificar a igreja, vêm para edificar a igreja, ok? Então, na verdade, a igreja é para ser essencialmente apostólica, sim,
ok? É para ser essencialmente apostólica, sim. Então, esse foi um dos pontos. Segundo ponto, essa doutrina, né, essa doutrinação da Igreja Católica, que nada mais é do que também um domínio, né? Porque o que aconteceu? Porque, na verdade, muitas pessoas acham que o domínio romano, ele acabou. Só que acontece que quando você começa a estudar a história, você percebe que o domínio da espada acabou. Só que o domínio romano não acabou. Se você estudar profundamente a influência que o Vaticano exerce, né, e os segredos que eles guardam há gerações, há milhares de anos, você vai ver que o domínio romano não acabou, ok? Então é muito importante você entender isso. Então, uma das coisas que eles fizeram, um outro ponto, né, que eles mexeram, que é o segundo tópico que eu quero trazer hoje, esse domínio trouxe a teoria da substituição. O que é isso? No Édito de Constantino, ele criou problemas para os judeus que guardavam o sábado, que guardavam o Shabat, e para os cristãos da igreja primitiva, que também cumpriam os princípios bíblicos. A partir de então, oficialmente, o sábado foi substituído pelo domingo, como dia a ser guardado a Deus. Mas isso não é o que Deus nos orienta na sua palavra. Então, isso foi um outro roubo, ok? Então, é essa teoria da substituição, ok? Então, na verdade, quando as pessoas ouvem falar de Shabá, elas começam a falar, não, isso é coisa de judeu. Não, isso não é coisa de judeu. Isso, na verdade, é um ensinamento bíblico que nos foi roubado. Terceiro, Roma roubou a posição de importância de Jerusalém e colocou quem no lugar? O Vaticano, ok? Quarto ponto, o calendário o calendário que foi criado pelo Senhor foi substituído por um calendário romano sob a influência de Roma, ok? Então, isso, e agora eu vou contar para você a história do calendário romano. Pessoal, eu vou falar uma coisa para vocês. Isso é tão sério que antes da aula, antes de eu ministrar essa aula, eu comecei com uma pressão na cabeça. Está repreendido em nome de Jesus. Isso é o peso espiritual. Isso é o peso espiritual que traz quando a gente vai falar sobre esse assunto. Por quê? Porque esse assunto, ele vai tirar as escamas dos olhos de muita gente. Vai trazer revelação para muitas pessoas que estão buscando. Né? Então, está repreendido em nome de Jesus, essa opressão maligna do inferno. Então, agora, vamos falar a respeito da história do calendário romano, tá? Então, o calendário juliano foi criado por Júlio César no ano de 45 antes de Cristo. Esse calendário era um sistema de contagem de anos que se baseava no ano solar. Então, ele substituiu o antigo calendário romano e se tornou o sistema de contagem de anos predominantemente no Império Romano, ok? Depois, a gente vai encontrar na história do calendário romano, a gente vai encontrar o fato, né, o evento do Anno Domini. O que é isso? O Anno Domini foi uma expressão latina, né, criada, que significa ano do Senhor, que foi introduzida para marcar os anos após o nascimento de Cristo, ok? Então, esse Anno Domini, esse sistema foi criado pelo monge Dionísio Exíguo, que foi um monge sírio que viveu em Roma no século VI, que era considerado um dos sábios da Cúria Vaticana, ok? Então, ele trouxe esse conceito de utilizar o nascimento de Jesus como marco zero
para a contagem dos anos, ok? Então, aí surgiu, né, quando, por exemplo, os cristãos, eles começaram a usar essa referência para datar eventos históricos, certo? Porém, o cálculo de Dionísio, na verdade, não bate. O cálculo de Dionísio não bate com o nascimento de Jesus, ok? Não bate. Ok? Dionísio, ele calculou que o nascimento de Jesus Cristo ocorreu no ano 754 após a fundação de Roma. E ele propôs que esse fosse considerado o ano 1 da era cristã. Porém, se você for estudar, se você for ler fatos de historiadores, você vai ver que existe uma diferença, né? Alguns historiadores dizem que a data que ele atribuiu ao nascimento de Cristo teve uma diferença em torno de 4 a 6 anos antes. Ou seja, não esse conceito do ano Domini, né, de Dionísio, não bate certinho com a data do nascimento de Cristo. Então, aí, aí agora a gente encontra uma transição, tá? Então, o calendário juliano, ele continuou a ser utilizado por vários séculos, mesmo depois de ter sido desenvolvida a contagem de anos através do ano Domini. Porém, eles reformaram, né, o calendário juliano, que resultou no calendário gregoriano, que é o calendário que nós utilizamos atualmente. Isso aconteceu no ano de 1582. Então, você pode ver que durante muitos anos, né, houve essa transição, né? O calendário juliano, ele ainda continuava vigente, porém, eles também utilizavam o ano Domini. Mas, no ano de 1582, com o Papa Gregório XIII, então aí foi feita uma reforma, e então ele começou a utilizar esse calendário, ok? Na maioria, né, dos países que são essencialmente cristãos, só que o que eles chamam de cristãos, na verdade, eles estavam falando do catolicismo, porque se você falar para um católico, o católico ele fala que ele é cristão também, né? Então, toda essa reforma, todo esse concílio que teve, né, que eles falam de cristãos, eles estão usando, o termo que a Igreja Católica usa. Eles se consideram cristãos, ok? Então, esse calendário gregoriano, atualmente, né, ele é usado na grande maioria dos países do mundo, né, por conta disso, porque aquelas pessoas que se dizem cristãs, então foi implantado, incluindo o Brasil. Como que é esse calendário? Esse calendário, ele é baseado no movimento da Terra em torno do Sol, com um ano tendo aproximadamente 365 dias e 25 horas. Acho que é isso, 365,25 dias. Tem uma fração aí, né? Não são 365 dias exatos, é 365,25 dias. E é por isso que de 4 em 4 anos, na verdade, tem o ano bissexto, né? Que aí tem um ano a mais. Essa fração aqui, essa fração de 0,25, ela, de 4 em 4 anos, ela se transforma em um dia a mais, que é o ano bissexto, que é um dia colocado a mais no mês de fevereiro, ok? Pessoal, se tiver muito complexo, essa aula, ela está sendo gravada, depois é só você voltar, é só você assistir de novo, porque eu acredito que a maioria de vocês, né, estão assistindo, a maioria, né, eu sei que tem pessoas que já têm andado nos tempos, nas estações, mas a maioria, e também as pessoas que vão assistir gravado, eu creio que tem muitas pessoas que estão ouvindo isso pela primeira vez, tá? Então, vamos lá. Agora, eu quero
falar para vocês, esse assunto não é um assunto que a gente vai esgotar hoje, tá? É só uma introdução, depois eu vou falando para vocês no decorrer das aulas. Mas vamos lá. Agora, eu consigo falar para vocês da influência da Grécia Antiga sobre Roma, né? Porque isso vai ter uma influência direta no calendário bíblico, aliás, perdão, no calendário gregoriano. No calendário gregoriano. Então, vamos lá. Então, para vocês entenderem a influência que a Grécia exerceu sobre Roma. Então, a Grécia, ela ficou sob o domínio romano a partir do ano de 146 a.C., após a vitória romana sobre os coríntios, ok? Marcando o início do período greco-romano. Então, Roma foi profundamente influenciada pela Grécia Antiga, em diversos aspectos, incluindo cultura, literatura, filosofia, arte e religião. Os romanos, eles admiravam a cultura grega. Tanto é, se você for na Itália, vai ter muitos lugares da Itália que vai ser nítido a influência grega, ok? E por conta disso, por conta dessa admiração que os romanos tinham da cultura grega, eles adotaram em muitos campos, né, essa cultura grega, e isso trouxe os seus deuses da mitologia romana e eles fizeram equivalentes aos deuses da mitologia grega, ok? Eu vou explicar isso. Por exemplo, Zeus, que é um dos deuses grego da mitologia, que é um dos deuses da mitologia grega. Então, qual que é o correspondente de Zeus na mitologia romana? Júpiter. Então, quando você ouviu falar de Júpiter, é o mesmo demônio que está por trás de Zeus. Então, Júpiter é a correspondência de Zeus. Júpiter em Roma e Zeus na Grécia, ok? Vamos mais um. Afrodite. Afrodite faz parte das deusas da mitologia grega. Só que ela é a mesma correspondente de Vênus na mitologia romana, ok? E aqui, pessoal, está a chave espiritual para você compreender a influência maligna que existe no calendário gregoriano. O Papa Gregório XIII, ele atribuiu uma consagração a esses deuses, que na realidade são demônios, aos dias da semana e aos meses do ano, ok? Então, segunda-feira, em espanhol, é lunes, que significa lua. E o espírito maligno que age nesse dia, quem que é? É Lilith. Terça-feira, em espanhol, é Martes, ou Marte, e foi consagrado a Áries. Na quarta-feira, em espanhol, é miércoles, ou Mercúrio, e foi consagrado ao deus grego Hermes. Quinta-feira, em espanhol, é jueves, ou o dia de Júpiter, e foi consagrado a Zeus. Sexta-feira, em espanhol, é viernes, do latim Veneris, o dia de Vênus, e por isso esse dia foi consagrado a Vênus, ou Afrodite, que eu já mostrei para vocês que é o mesmo demônio. Sábado, em inglês, é Saturday, ou dia de Saturno, que é Cronos, que também é Moloque. E domingo, na mitologia romana, era conhecido como Dies Solis, ou seja, o dia do sol, que é Apolo na mitologia grega. E cada mês do ano também foi atribuído uma consagração aos deuses, que nós sabemos que são demônios, da mitologia grega e romana. Então, cada mês do calendário gregoriano traz a influência de um trono maligno através dos 12 signos do zodíaco.
ok? Então, isso já traz um panorama para vocês de como a gente vai continuar, tá? A gente vai continuar. Mas agora, semana que vem, a gente continua dando sequência a respeito disso. Mas só essa introdução que eu fiz, já dá para você ter um panorama de como, né, esse domínio romano, essa influência que Roma trouxe para a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela tem uma influência. E eu posso dizer para vocês que isso tem tudo a ver com libertação. Isso está conectado diretamente com libertação. Eu vou contar uma historinha para vocês, eu acredito que tem alguns aqui que estão me assistindo que já sabem, mas a maioria eu acredito que não sabe. Quando o Senhor me lançou na internet, quando você vai para a internet, você se torna uma figura pública e você, né, as pessoas têm acesso a você. Então, elas vão num vídeo seu do YouTube, elas te mandam uma mensagem, elas vão no direct do Instagram, elas mandam uma mensagem, né? Então, né, a gente se torna acessível. E aí eu comecei a receber muitas mensagens, isso faz anos atrás, tá? E aí eu comecei a receber muitas mensagens de pessoas assim, pessoas pedindo ajuda, com uma dúvida assim, pastora, eu não sei o que acontece, eu já passei por diversos processos de cura e libertação, no começo melhorou, mas depois os ciclos de repetição voltaram. E eu recebi essa mensagem, eu falava, meu Deus, por que isso acontece? Né? O Senhor, a tua palavra é real, por que isso acontece? E eu comecei, né, a orar, e o Senhor começou a me revelar. E aí o Senhor começou a me revelar sobre os princípios da palavra dele. E aí primeiro o Senhor, ele me revelou sobre o princípio das primícias, que eu já comentei, depois ele me revelou sobre o princípio do resgate da primogenitura, depois ele me levou para Israel, e aí quando eu voltei de Israel, com aquela, né, voltei com uma veia profética muito forte por conta de tudo que eu vivi em Israel, e aí o Senhor começou a me trazer a revelação sobre o calendário bíblico, sobre o relógio espiritual. E aí eu comecei a estudar, porque eu entendo perfeitamente que é um assunto muito complexo, né? Quando você começa a ouvir os nomes, né? Nisan e é Iar, né? E é Tammuz, quando você começa a ouvir os meses do calendário bíblico, quando você começa a ver que o calendário bíblico, na verdade, todo mês ele muda de dia. Não, por que o Rosh Hodesh hoje não é o mesmo do mês passado? Então, quando você começa a estudar, eu entendo perfeitamente que é algo muito complexo, né? E eu funciono da seguinte maneira: primeiro eu preciso estudar, primeiro eu preciso aplicar na minha vida, e aí quando eu começo a ter retorno, e aí quando eu me sinto capaz, né? Quando eu absorvi aquele conteúdo, aí sim eu começo a ensinar. Né? Por quê? Porque eu já tenho testemunho na minha vida, eu já consigo dominar sobre aquele assunto, aí eu tenho condições de ensinar. Por quê? Porque eu sei que vai aparecer dúvidas e aí eu vou ter condições de responder às dúvidas, né, das pessoas. Então, foi exatamente isso que aconteceu. Foi exatamente isso que aconteceu. Primeiro eu entrei no calendário bíblico, né, comecei entrar no Rosh Hodesh, comecei entrar nas festas, e aí as coisas começaram a acontecer, e aí eu peguei e falei, peraí, realmente essa é a chave. E aí o Senhor me trouxe essa revelação. O Senhor começou a me trazer essa revelação de que essa visão complementa, né, o processo de cura e libertação. Ok? E então, aí eu percebi o que realmente é romper os ciclos de repetição. Porque isso foi tão maligno, que cada dia da semana
existe uma consagração. Então, é por isso, agora a gente volta para o nosso primeiro dia de estudo, para a nossa primeira aula que eu dei nesse grupo. É por isso que nós precisamos fazer o quê? O Shabá. Por quê? Porque quando nós praticamos, quando nós colocamos em prática o Shabá, o que acontece? Nós impedimos, através do Shabá, que é um cumprimento bíblico, através do Shabá, que é o cumprimento de um princípio bíblico, ok? Que começou em Gênesis e nunca terminou, nunca. Não existe nenhum versículo que fala que esse princípio deixou de existir, tá? Por que começou em Gênesis? Porque o próprio Deus falou que no sábado ele descansou. Ele abençoou e ele santificou o sábado, o Shabá. Na minha Bíblia está escrito Shabá, ok? E aí você começa a encontrar as chaves para você debater. Então, o cumprimento do calendário bíblico é uma arma poderosíssima contra tudo isso, contra esse domínio romano maldito, ok? Então, é por isso que nós precisamos entrar nesses princípios para cumprir, se nós quisermos verdadeiramente ter vida e vida com abundância, ok? Se você não estava nesse grupo, se você não assistiu, o primeiro estudo que eu dei sobre o Shabá, é só você chamar a Evelyn, que ela te passa o link, tá tudo gravado, ok? Todas as aulas aqui, né, nos cultos de quarta-feira, tudo que eu ministro eu gravo, tá? Então, é por isso que nós precisamos cumprir o Shabá. Porque quando nós cumprimos o Shabá, nós impedimos que Moloque roube a nossa semente, ok? Nós impedimos que Moloque roube a nossa semente. Por quê? Porque quem que é aquele trono que está sobre o sábado? É Saturno. Saturno é Cronos, que também é Moloque. As pessoas que não cumprem Shabá, o que acontece? Elas terminam uma semana e elas começam outra semana. E os ciclos, eles ficam, é isso que faz a pessoa ficar girando em círculo e não avançar. Simples assim, ok? Deu para você começar a entender? Então, pessoal, essa foi uma estratégia demoníaca muito grande, essa questão, né, é como eu estou falando, o domínio romano, ele não deixou de existir. Ele não deixou de existir. Ele veio com uma roupagem diferente, né? Ali, através de Constantino, né, na verdade, veio uma roupagem, né, eles assumiram uma roupagem diferente, mas não deixou de existir. É por isso que hoje, se você quiser, e aí, pela misericórdia de Deus, como nós estamos vivendo num tempo, né, de Techuvá, por que nós estamos vivendo num tempo de Techuvá? Porque, na verdade, nós sabemos que está cada dia mais próximo da volta de Cristo. E você pode perceber que o nível de guerra aumentou. E quando aumenta o nível de guerra, o Senhor, ele traz uma unção, ele traz uma porção muito maior para que nós, que somos da luz, recebemos essa revelação, começamos a colocar em prática para quê? Para abater as trevas, ok? Então, isso é muito importante, pessoal. Isso é muito importante. Né? Quando você começa a entender isso, isso é ouro. Isso é ouro. Se você entende essa visão e você começa a colocar em prática, eu te garanto que a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Nunca mais vai ser a mesma, ok? Então, eu vou parar por aqui, tá? Eu aconselho vocês que chegaram depois, né, para vocês depois voltar e assistir de novo, porque na próxima semana nós vamos dar sequência. Nós vamos dar sequência e nós vamos falar sobre o calendário. Eu vou ensinar vocês o calendário, ok? Por quê? Porque não adianta vocês começarem a colocar em prática algo que vocês não têm o entendimento, ok? Porque quando vocês entram, e se vocês, né, eu acredito que a maioria das pessoas aqui já estão me seguindo já faz um tempo, né? Então, assim, e se vocês começarem a colocar em prática
como eu coloquei em prática desde o momento que o Senhor tirou as escamas dos meus olhos, pessoal, minha vida nunca mais foi a mesma. E é isso que eu quero para vocês. É isso que eu quero para vocês. Ok? Porque isso é uma graça que o Senhor está derramando sobre a terra. Tá? Só que, infelizmente, tem muitas pessoas que têm se fechado para isso. Por quê? Religiosidade. A religiosidade é muito forte. Ah, isso é coisa de judaísmo. Isso é coisa de judeu. Não. Aí eu respondo, Tanise. Aí eu respondo a sua pergunta com mais propriedade, a pergunta que você me fez na primeira aula, né? Que você falou, mas a gente está deixando de ser cristão? Não, nós não estamos deixando de ser cristão. Nós estamos verdadeiramente. Agora a gente está praticando Bíblia. Agora a gente está praticando Bíblia. É por isso que. E aí a gente entra em vários quesitos, aí a gente vai entrar em tradução, entendeu? Que eu não vou falar agora porque não vai dar tempo, ok? É por isso que eu tenho utilizado essa Bíblia. Essa Bíblia é maravilhosa. Essa Bíblia é maravilhosa. Quando você começa a estudar essa Bíblia, tem trecho que eu falo, gente, parece que eu nunca tinha lido esse trecho, esse texto, ok? Então, pessoal, é isso. É isso. Então, eu quero te convidar, eu sei que o horário que eu trago as ministrações, não, de repente, às vezes tem gente trabalhando, mas assim, é um horário que eu consegui me organizar, porque de sexta-feira, né, eu desacelero um pouquinho, mas assim, as pessoas que não conseguem assistir ao vivo, não tem problema, assiste gravado, né? O importante é você ter acesso a esse nível de informação. Isso que é importante, você ter acesso a essas informações que vão te tirar do quê? Da ignorância espiritual. E quando nós saímos da ignorância espiritual, sabe o que acontece? A nossa vida começa a romper. Porque em Oséias 4:6, o próprio Senhor fala: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. A ignorância espiritual, ela destrói as pessoas. Ela faz com que as pessoas sejam escravizadas. Ok? Então, é isso. Então, tarefa para a próxima aula. Se você entrou na metade da aula, já tinha começado, e você, né, ou então, se você ainda tem alguma dúvida, volta nesse estudo para você assistir de novo. Porque a gente vai entrar, né, a gente vai entrar no calendário bíblico de uma forma bem profunda. E se você não entender a base, você vai ter dificuldade. Ok? Se você não entender a base, você vai ter dificuldade mais para frente, porque é muito nome, né? Na verdade, que você não está familiarizado, ok? Então, agora, eu tenho 15 minutinhos para responder algumas perguntas pontuais. Se você tem alguma dúvida sobre o que foi falado hoje, você levanta a mão que eu vou te responder. Não é levantar a mão fazer isso aqui, porque eu não consigo ver todas as pessoas que estão na reunião. É só você embaixo do React, ou no seu celular, ou no seu computador, e ter uma mãozinha levantada para cima, você clica a mãozinha que aparece aqui para mim. E aí eu já vou começar a falar com você. Enquanto isso, eu estou olhando o chat. Alessandra, não entendi o que você quis dizer. Esse mês são 7 dias de diferença. Não entendi o que você está querendo dizer. Hoje, na verdade, hoje é 7 de ave, mas o dia 9 de ave, que é a questão do jejum, vai ser de sábado para domingo. A Adri Araújo está perguntando assim, pastora, e no caso das pessoas que trabalham em lugares que não tem como parar, exemplo, hospital, e não tem como não trabalhar, e não tem como, né, deixar de trabalhar no sábado. Adri, né? Eu vou te dar um exemplo meu, querida, tá? Eu, alguns anos atrás, durante muitos anos da minha vida, eu tive uma empresa. Eu tive uma empresa imobiliária, ok? Eu fui dona de imobiliária durante muitos anos, ok? E o corretor de imóveis, né? Eu trabalhava com venda de imóveis, né? Eu trabalhava na intermediação de compra e venda de imóveis. E o dia que o corretor mais trabalha é no sábado. Por quê? Porque a maioria das pessoas, durante a semana, às vezes não tem tempo para ver, e deixa o sábado para isso.
No final de 2021, eu recebi uma revelação muito profunda da parte do Senhor, e o Senhor falou algumas coisas que ele ia fazer na minha vida. E uma dessas coisas, no pacote da revelação, o Senhor pediu a minha empresa. Eu não estava nessa visão ainda, foi em novembro de 2021, foi na pandemia. O Senhor me pediu a empresa. E eu entreguei a minha empresa para o Senhor, eu só perguntei o seguinte para ele: Senhor, me fala agora como é que eu vou me manter. E aí o Senhor começou a me dar estratégias, o Senhor falou para mim: você já tem um livro pronto? Eu falei: tenho. E aí, na verdade, né, eu tenho dom de mestre, e aí tudo eu gosto de escrever, e realmente eu tinha um livro pronto, e aí as coisas começaram a acontecer. O Senhor começou a me dar estratégias, eu comecei a escrever, né, e aí então, e aí o Senhor estava Por que eu estou te falando, por que eu estou te contando esse testemunho, Adri? Porque o Senhor estava me preparando para viver o tempo que eu estou vivendo hoje, ok? Aí hoje eu começo a entender, porque muitas vezes o Senhor te pede alguma coisa e no primeiro momento você não entende. Mas é prudente nós obedecermos, ok? Então, por que eu estou te respondendo isso, Adri? Porque as pessoas que têm esse tipo de trabalho, você precisa orar ao Senhor. E você falar, Senhor, eu estou aprendendo agora sobre o sábado, mas eu trabalho por escala. Então, eu quero ouvir do Senhor. O que o Senhor quer que eu faça? O Senhor quer que eu troque os meus plantões? O que o Senhor quer que eu faça? Como que eu vou me comportar? Como que eu vou me portar diante da revelação, diante do entendimento que eu estou tendo e diante do trabalho que eu escolhi? E agora? O Senhor vai te orientar. O Espírito Santo de Deus vai te orientar, ok? Ele vai falar com você. Ele vai te dar estratégia. Então, não se preocupe em relação a isso, tá? Por quê? Porque o nosso conselheiro, né, o príncipe da paz, ele vai te orientar na pessoa do Espírito Santo, porque o conselheiro é Jesus, né? Então, na pessoa do Espírito Santo, ele vai te orientar. Então, descansa, mas ora, por quê? Porque você está recebendo esse conhecimento, então você vai orar e ele vai falar. Cristina Vorsatz, não sei, é assim que pronuncia, Vorsatz, é assim que pronuncia o seu sobrenome? Pode abrir o seu microfone e falar. Então, boa tarde, a paz para a pastora, a paz para todos os queridos irmãos. Boa Não, tarde. pode ser, não me incomodo não, é Vorsatz, mas não tem problema Forças, falar Vorsatz, forças, tá? porque é muito bom nós estarmos em comunhão e Amém. muito abençoada foi a sua ministração. Realmente, como a gente acaba tendo uma outra visão e entendimento das coisas. Infelizmente, a ignorância nos leva a permanecermos em tantos erros que nos prejudicam, né? Sim, A querido. minha questão que eu quis, fazer a pergunta é a seguinte: onde eu congrego, louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor tem espaço, e o pastor é muito humilde para buscá-lo e trazer uma palavra que vem do alto. Mas eles congregam domingo. Claro que eu vou levar, depois que eu já tiver, assim, com elementos suficientes, esse entendimento para ele, mas Uhum. enquanto ele ainda não mudar, eu faço parte dessa congregação. Como é que eu faço então, se aos domingos é que são realizados os cultos? Lógico que tem durante a semana, mas a minha Uhum. preocupação especificamente é com relação ao culto de domingo. Tá. Na verdade, assim, você tendo esse entendimento, você já começa a colocar em prática o Shabá, né? Sim, E aí, no seu Shabá, você já entra em espírito de adoração, né? Você já entra nesse espírito de busca, porque no Shabá você vai fazer aquilo que o Senhor falou para fazer, né? Porque o sábado é santo e abençoado, ele santificou e abençoou. Então existe um portal aberto no sábado. E existem anjos que trabalham somente nas 24 horas do Shabá. Ok? Então, é, quando a gente realmente guarda o Shabá, meu Deus do céu, na verdade, de sábado em sábado, a sua vida começa a andar numa espiral, entendeu? glória a Deus. E aí a gente vai, né? Então é isso que você vai fazer. Você vai, né? Você está recebendo esse ensino, né? Esse conhecimento, esse entendimento. Começa por você. E aí aí você vai começar a ter testemunho, né? Isso também eu creio que vai ser uma estratégia do Senhor na hora que você for conversar com o seu pastor, né? Sim.
Sim. Então, é isso, mas se você tiver a oportunidade de estar entrando, né, nas festas, a gente está na preparação da festa de tabernáculos. Aliás, pessoal, quem não está ainda na preparação da festa de tabernáculos, nós já começamos, mas a gente tem exatamente, nós estamos há 2 meses de Yom Kippur. E depois, então, a gente entra no portal de tabernáculos. Se você não entrou ainda, dá tempo de você entrar, ok? Pega, né, o bonde andando, mas entra, né? Às vezes você não estava sabendo, então eu vou falar para a Evelyn, na hora que terminar. Evelyn, se você puder já colocar, né, o grupo de festa de tabernáculos, aí eu coloco as orientações, está sendo uma bênção. Uma bênção. Por quê, pessoal? Porque a gente está diante de um tempo tão profético, tão profético. O ano passado, nesse período, exatamente nesse período, eu vivi tantos milagres na minha vida, né? E eu não posso, de forma nenhuma, guardar isso só para mim. Aliás, o comando que Deus me deu é: eu quero que você ministre a visão que eu tenho te dado. Esse é o comando que eu tenho do Senhor. Né? Então, entre no grupo de preparação para a festa de tabernáculos. Já tem pessoas que já me mandou mensagem contando o testemunho. Né? E a gente ainda falta. Então, assim, e aí é muito maravilhoso, pessoal, o que o Senhor vai fazendo. E nós precisamos disso. Nós precisamos estar protegidos, porque as trevas têm avançado, né? E vocês têm observado, né? O oculto, pessoal. Pessoal, presta atenção no que eu vou falar uma coisa para vocês. O oculto, ele está deixando de ser tão oculto e ele está ficando explícito. Isso tem um sinal espiritual muito grande, pessoal. Antigamente, quando se falava em satanismo, em macumbaria, em bruxaria, em esoterismo, era tudo escondido. As pessoas que frequentavam essas coisas, elas não se permitiam ser descobertas, elas faziam tudo escondido. Agora está escancarado. Até a maçonaria, que é uma sociedade secreta, eles já começaram a colocar as manguinhas de fora, porque isso faz parte do tempo que nós estamos vivendo, ok? Então, nós precisamos, sim, entrar. Isso é uma arma de proteção para nós, viu? Responde a sua pergunta, Cristina. Abre o microfone. Sim, sim, respondeu perfeitamente. Muito obrigada. Inclusive, ainda melhorou com essas explicações últimas. Amém, querida. Que Deus te abençoe. A paz. A paz. Esiane Muniz. Abre o microfone. Boa tarde, Oi, querida. tudo bem? A Tudo paz. bem, você? Então, a minha pergunta é sobre a questão do Shabá. Como que eu faço para sinalizar? Porque assim, já deu para entender que o Shabá ele começa às 18 horas de sexta-feira, não é isso? Até às 18 de sábado. Até às 18 de sábado. E quais seriam as sinalizações que eu poderia dar para... Na verdade, eu vou fazer o seguinte, Esiane, como tem uma outra pessoa aqui, que é a Andréa Machado, que ela respondeu. Ela perguntou: pastora, a senhora pode me orientar sobre como adentrar no portal do Shabá? Um exemplo, se precisamos fazer um ritual das velas que agrada a Adonai, e se pode usar velas comuns ou a vela cachê. Então, o que eu vou fazer? Eu vou responder assim. Tem muitas pessoas que têm essa dúvida. Eu vou pedir para a Evelyn colocar agora no grupo. Deixa eu ver se a Evelyn está aqui. Eu acho que eu vou pedir para ela. Eu vou pedir para a Evelyn colocar no grupo tanto o grupo da preparação para a festa de tabernáculos, como o link do primeiro grupo de estudos que eu dei, que eu expliquei sobre o Shabá. Vocês vão assistir, tá? E aí vocês vão entender. Só que eu vou responder em 1 minuto sobre como o Senhor, tudo assim, o Senhor me conduz a colocar esse calendário bíblico em prática de uma forma simples. Por quê? Porque se complica, tem muita gente que não faz. Eu não acendo vela. Quem acende vela não pode ser de forma nenhuma vela comum. Tem que ser vela kasher, que é uma vela purificada.
Aí você só vai encontrar essa vela kasher com gente que vende produtos de Israel. E não vai ser barato. Aí isso já começa a limitar. Então, eu faço de uma forma simples. A minha cerimônia é uma cerimônia simples. Por quê? Porque Deus, ele começou a me falar do Shabá de uma forma simples. Então, do jeito que eu faço o Shabá é bíblico, então resolve para mim, funciona para qualquer pessoa, e você não vai precisar se preocupar com isso. Tá bom? Então, assista, e também a Andréia que perguntou, e a Esiane também. Ok, querida? E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, pergunta para a Evelyn. E aí, mas eu acredito que vai ficar bem explicadinho. E semana que vem também a gente tem aula. Janete. Oi, tudo bem? Shalom, Oi, shalom. querida, tudo bem? Shalom, shalom, e você? Tudo bem. Então, eu vou falar para as minhas irmãs aí o que aconteceu comigo. Eu sou da equipe da pastora Luciana Diane, né, da Libertação, e quando eu comecei a ficar, né, a seguir a pastora, eu falei, ai, eu vou fazer tudo, mas essa história do Shabá eu não vou fazer, não. Eu nem falei isso para a pastora, nem sei. Eu falei, não, para mim não dá, tudo, né? E foi indo, aí eu vou contar uma coisa para vocês. Testemunho, né? Testemunho. Eu tenho uma filha que, assim, porque assim, eu fazia tudo que tem que fazer na semana, tudo. Quando chegava no sábado, eu me desdobrava, eu não sei quanta coisa que tinha para eu fazer, até às 7 da noite eu estava trabalhando, parecia uma máquina. E aí a minha filha falava assim para mim, assim, né? Ela estava aqui, né? Agora ela mora em São Paulo. Mãe, vamos em tal lugar? Eu falei assim, não dá, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer... tá bom. Ela ficava toda triste. Mãe, vou fazer... Não vou fazer. Aí depois ela foi embora para São Paulo, e era assim, ela vinha para cá, ela falou assim, mãe, sabe o que eu ia fazer? Eu ia convidar você para mim ir no shopping com você, dar um passeio, tudo, mas eu já sei, né, que você tem tanto trabalho, você não vai comigo, né? Eu falei, aí eu já estava, assim, Deus já tinha falado no meu coração, eu já estava fazendo Shabá, sabe? Porque, assim, o Shabá é um momento maravilhoso que você tira para você descansar, você tira para a família, você tira para você fazer coisas assim, a maioria descansa. É a coisa mais gostosa do mundo, a sexta para o sábado é maravilhoso, quando você faz Shabá. É assim, é coisa assim que você precisa experimentar. Aí ela falou para mim assim, eu sei que você tem tanto trabalho, né? Então eu não vou. Daí eu falei assim, quem falou para você que eu não vou? Eu vou sim. Eu vou, venha para cá que nós vamos sim, porque eu já estava fazendo Shabá, tudo, eu entendi que é também da família, né? Ela veio toda feliz, ela falou assim, mãe, você mudou muito, viu? Do tempo que eu saí daí, você mudou muito, porque você não saía de jeito nenhum. Então, assim, foi uma experiência muito boa, foi uma experiência maravilhosa, em que agora o sábado é meu, né, de Jesus, e dos meus filhos, do meu marido. Agora, meu marido já também, nós estamos orando, ele está ardendo no peito dele a vontade de fazer o Shabá. Ele está assim, sabe? Quando vocês começam a fazer, é uma coisa maravilhosa. Então, não tem nem como que eu falar para vocês. É experiência. Então, façam que, olha, é muito bom, tá bom? Então, esse é um testemunho meu, que Amém. É tudo maravilhoso, tá bom? Amém, meninas, amém, pessoal. Então, assim, obrigada, Janete, por compartilhar. Meninas e meninos, né? Porque tem alguns homens aqui também. Eu acho que é só o Frank que está aqui de homem. Glória a Deus. Porque, enfim. Pessoal, então é isso, né? Assim, eu espero que isso tenha trazido muita clareza para vocês. A gente vai dar sequência. Essa questão do calendário bíblico é um estudo longo, mas eu acredito que vale a pena. Por quê? Porque isso vai te ajudar muito você a entender, né? E aí, nas ministrações de quarta-feira, a hora que eu falar, vocês vão entender. Eu sei, isso aí é por conta disso. Então, vale a pena. Então, hoje eu comecei realmente da base, eu comecei realmente ali, né, fazendo uma conexão, né, com os versículos bíblicos, para vocês entenderem que realmente isso aconteceu, tá? E é isso. Então, eu quero deixar um beijo no coração de vocês, um Shabbat Shalom para todos, e eu espero vocês na quarta-feira.
no culto, tá? Às 20 horas. A Evelyn, toda semana, ela tem colocado. Eu estou trazendo, Senhor, queridos, eu estou trazendo um ensino tremendo sobre transferência de riquezas, ok? Então, se você não participou dessa quarta-feira agora, é só você ir lá no YouTube e você vai ver que ficou gravado, deu uma ministração tremenda. De quinta-feira, a gente está tendo a nossa live no Instagram, né? E de sexta-feira aqui o grupo. E também, se você ainda não está inscrito no nosso grupo de libertação financeira, eu te aconselho você entrar, né? Dia 11 e dia 12 de agosto, eu vou fazer um curso incrível de libertação financeira. Esse é um dos problemas muito sérios que a Igreja do Senhor Jesus Cristo está enfrentando. Então, eu também te convido a entrar, tá bom? Então, o link do grupo, inclusive, está no grupo de estudos. É só você entrar, tá bom? E usufruir de tudo isso, tá? Se você só não vai ser liberto e curado, ou liberta e curada, se você não quiser, porque eu estou trazendo bastante conhecimento, bastante entendimento. Tá bom, pessoal? Amém. Beijo no coração, que Deus abençoe. Tchau, tchau para vocês.